Olá, eu sou a V. Eu sou o Lucas, mais conhecido como municipalista do Twitter. Olá, eu sou a Georgina, a sua deputeg sideral. Salve Podpios, aqui é o Tartaruga. Aqui é o João Carioquinha e tenho certeza que eu vou dormir na gravação desse programa. É isso aí, galera. E eu sou o chefe Lagostíssimo, trazendo 27 anos de experiência, 100% alinhado. Aqui é o JP, João Papaya, tentando ficar sóbrio num país que me faz beber. Olá, aqui é Elizabeth Darcy, Liz Darcy, polêmica e derrubadora de contas do Twitter. Fala pessoal, eu sou John Afonso, o melhor imitador do grupo. É verdade esse bilhete, tá ok? E esse é o Podpio, Um podcast que nasceu de um grupo de amigos no Telegram. Toda semana rolava um bate-papo sobre política e filosofia, como se estivéssemos no bar. E agora virou podcast para você. o seu podcast conservador White Pill. Olá, e aí, você sabe o que é MGTOW? Você sabe o que o MGTOW tem a ver com o feminismo? Qual o papel do MGTOW na destruição da família? Bora ouvir o episódio 7 da temporada 1? Hoje contamos com as participações de João Papaya JP, Lisbeth Darcy, John Afonso, Georgina Deputeg e municipalista Lucas. E aí galera, Podpios, mais uma vez aqui o Podpio na área, e hoje o assunto é sobre MGTOW. Aí a galera que é acusada de ser o feminismo às avessas, será que é bem isso, será que não? A reação ao feminismo, né, a todas as tragédias que o feminismo vem causando na sociedade, que essa identificação do problema aí está completamente correto, né? Mas a gente vai hoje aqui criticar a solução MGTOW. E hoje a Liz Darcy vai dar a introdução aí para vocês do histórico de como que tudo isso começou. Bom, gente, eu adoro fazer essa parte de história. Então, vamos lá. Para começar, como que surgiu esses movimentos? Porque a gente fala assim, MGTOW a gente acha que é só um movimento, né? Na verdade, não é só um. Surgiu vários, e ele é um derivado que a gente chama de Mansphere, ou então Manosfera, certo? Então, quando que surgiu? Surgiu depois da segunda onda do feminismo. E aí, na década de 70, um pequeno movimento, né, que chamava-se Liberação dos Homens. Então, diferente, né, do movimento moderno que nós temos hoje, né, o MGTOW e esses outros tantos, né, discutindo as questões das mulheres e dos homens, ele começou até achando que as mulheres realmente elas tinham que ter direitos, elas tinham que alcançar alguma coisa, né? Então, eles pensavam que não seria bem um contraponto, seria algo talvez similar. Se tem mulheres liberadas, então também nós precisamos de homens liberados, entre aspas, né? E daí um deles, chamado Paul Elam, ele escreveu o que chamaria hoje de Bíblia dos Direitos dos Homens, dentro de um principal site chamado The Voice for Men. E aí ele discorria sobre o que os homens poderiam alcançar com direitos. Bom, achei muito engraçado isso, porque realmente precisa, né, haver direitos para homens e mulheres, ou será que nós estamos vivendo numa sociedade plural? Então, esse movimento seria um movimento paralelo e pró-feminista. Por que eu digo isso? Porque algumas dessas pessoas envolvidas nesse processo eram antigos caras que defendiam o feminismo. E eles achavam que a liberação dos homens pede que eles se libertem dos estereótipos de papéis de gênero que limitam sua habilidade de ser humano. Olha que legal. Então, os homens, na verdade, precisam se liberar de papéis, né? Fala aí, JP. O que você está falando é que, basicamente, estava sendo um proto-feminista, vamos dizer assim? Exato. Né? Até que esse cara chamado Jack Sawyer, ele escreveu esse artigo, On Male Liberation,
uma revista, né, que era importante da nova esquerda, que chamava Liberation. Então, os caras eram cara da esquerda. Todos esses dois que eu citei, o Paul Allen e o Jack Sawyer, eram, e depois surgiu até um cara que era o Warren Farrell, que na década de 70 era um estudante, e PhD, ele se interessava em escrever sobre feminismo, direito das mulheres, também entrou nessa onda aí, direito para os homens também, pô, vamos dar uma igualada aí, porque as mulheres precisam, né, já que elas têm, vamos libertar os homens, então, dos estereótipos. Foi dessa maneira que surgiu, gente, e foi engraçado demais. Depois disso, aí que veio, né, artigos, livros, principalmente na Inglaterra, nos Estados Unidos, até mesmo há muitas publicações que até hoje continuam, né? Inclusive de uns livros aqui interessantes chamados The Male Machine, né? Que foi o Mark Fagan Fastow. Ele escreveu O Homem, a Máquina, Macho, sei lá, né? O Homem Macho, The Liberated Man. Né? Esse Deliberated Man é do Warren Farrell, ele era, inclusive, o cara que era feminista, e de repente ele teve um filho, não, vamos falar um pouquinho sobre homem, o homem também tem que ter os seus direitos, né? A masculinidade, e depois um escreveu o Herb Goldberg, também PhD, escreveu The Hazards of Being Male, os perigos de se tornar homem, né? Sobrevivendo o mito do privilégio masculino. Esses caras realmente levaram muito a sério, né? Eles queriam acabar com a tal da masculinidade compulsória, uma coisa assim meio feminista. A York. Ai, eu me desconstruí e aprendi a chorar. Ai, exato. Sendo fraco, eu sou forte. Basicamente isso aí. E os caras levaram muito a sério. Acho que na década de mais ou menos de 1990, e começaram, inclusive, um tal de Ian Ironwood, que era um autor e comerciante de pornografia. Vocês estão vendo que são caras realmente sui generis, né? Pornografia, feminista. Parece nitidamente que a intenção é destruir a família, né? Porque você dá força e alimenta um movimento feminista, e depois que o negócio começa a sair fora do controle, aí você começa a alimentar o outro lado. Começa a ter aquela dualidade novamente, né? Então, vamos pegar ali, já que desbalanceou muito para o lado da mulher, a gente tem que balancear um pouco para o lado do homem. Só que depois que descambou, para poder voltar aquele equilíbrio de novo, é praticamente impossível, né? A não ser que aconteça um milagre aí, né? Na verdade, o que aconteceu, né? Aí chegou aí depois dessa década de 90, né? Nós entramos no nosso maravilhoso anos 2000, né? Os anos dos millennials. A origem exata dos MGTOWs, ela é um pouco, não é exata, né? Porque como um movimento descentralizado que, como ele se originou, não tem exatamente um fundador oficial, até onde as minhas pesquisas que eu fiz me permitiram entender. Mas é mais ou menos ali no ano 2000, né, que começa essa movimentação com o ideal do quê? De exatamente tirar aquele estereótipo de que o homem tem que ser o pai de família, de que o homem tem que ser deixar de ser o provedor e que ele não é obrigado a ter família, ou seja, ele é livre, né? É libertarismo maravilhoso. E aí o que acontece? Segundo uma publicação da revista Vice, né? Uma revista polêmica aí, conhecida aí nos Estados Unidos, essas vertentes, né? Aí acabou gerando grupos misóginos. O que é misógino? Aquele cara que ele odeia as mulheres, porém ele as enxerga muitas vezes como objetos sexuais, né? Geralmente são homens com problemas psicológicos por parte de mãe, caras criados com avó, ou seja, ele tem uma disfunção familiar. E essa disfunção familiar acaba gerando outra disfunção familiar, que é essa busca que os MGTOWs dizem que tem como liberdade, na verdade,
a gente vai chegar aqui na conclusão da destruição da família, né? Lembrando que MGTOW significa Men Going Their Own Way, quer dizer, homens seguindo seu próprio caminho, que apareceu mais ou menos em 2009, e tiveram 2 caras aqui que usaram os pseudônimos online Solaris e Ragnar, conforme esse cara aí da Vice, McLamore, parece. Ele escreveu essa história aí da comunidade MGTOW, diz que é obscura, né? Então, aí que eles surgiram com o tal da Red Pill. Só que é uma Red Pill, né, gente? Por favor, né? Esquisitona demais. Meu Deus. Dolorenta, né? Total. O problema dessa Red Pill é que, assim, né, como toda boa mentira, ela tem que estar baseada em parte em verdades. Então, o MGTOW, ele vai estar baseado ali numa identificação correta do problema, que é o quê? O feminismo cria muitos privilégios para as mulheres e está lascando com os homens, né? As leis feministas que a gente tem, um Estado é feminista, né? A lei, ela não é imparcial, a justiça não é imparcial. Ela sempre vai pender para o lado das mulheres, isso é verdade. Só que a solução deles é completamente enganosa, errada, né? Porque qual que é a solução dele? É ser um covarde, sumir, não ter nenhum relacionamento de nenhum tipo com mulher, né? No máximo pegar umas prostitutas, que é uma relação econômica, ou seja, não ter relação afetiva nenhuma, e ficar vivendo de pornografia e punheta, né? É a proposta do MGTOW, é essa. E família, onde que fica a família, né? E justamente, qual que era o objetivo do feminismo? Qual que é o objetivo dos metacapitalistas com o feminismo, ou seja, dos grandes empresários que financiam movimentos de esquerda, principalmente o feminismo? Para quê? Para deixar uma sociedade cada vez mais fraca e sem resistência aos donos do poder, sem poder nenhum de reação, que é o que a gente viu aí na fraudemia, né? Então, o MGTOW acaba chegando por um caminho diferente, por um caminho próprio dos homens, né? Men going their own way, indo para esse caminho, chegando no mesmo objetivo do feminismo, que é o quê? A destruição da família. Você tem 2 maneiras, basicamente, de destruir a família. A maneira feminista é simplesmente as mulheres serem carreiristas, deixar a família em segundo plano, ou seja, se for ter filho, vai ser lá para os 40 anos, e esse filho vai ser criado na creche. E a outra maneira é a maneira dos MGTOW, que é simplesmente não tendo família, não se casando e não tendo filhos. Coisa sobre a Red Pill MGTOW que eu gostaria de pontuar. Tem um canal que ele resume muito bem sobre isso, que é o canal do Ojak Brasileiro, que eu acho que ele condensa muito bem tudo isso numa forma cultural, né, de meme. Que ele diz o seguinte: quem não tomar a Red Pill irá sofrer. Isso eu acho interessante, porque o conceito de Red Pill, né, vem da Matrix. E no filme Matrix, qual pílula que evitava o sofrimento? A Blue Pill, porque na Blue Pill você continuava preso na Matrix, dentro daquela ilusão, daquele mundo confortável. A Red Pill não trazia alívio à dor ou te prevenia da dor. Pelo contrário, você encarava a verdade era dura. Então, eu acho que isso é uma das coisas que falta, né, no movimento MGTOW. Essa questão de encarar a realidade, enfrentá-la, não tipo, tudo bem, eu vou fugir. Sei lá, vou ficar aqui no meu canto, vou fazer um pé de meia e vou viver no meu canto. Isso, pra mim, obviamente é errado, porque, como o Lucas disse, é um ato covarde, porque você vê um problema e você não encara a realidade. Até no próprio conceito de Red Pill. E só mais uma coisa. Eu já vi muito vídeo de MGTOW, que eu acompanho muito, que eles falam sobre o quê? Muitos dizem o seguinte: eu prefiro estar com uma feminista que pratica o feminismo do que uma dessas conservadias. Porque, então, se é direitos iguais, divida a conta, tudo, entendeu? Esse tipo de coisa. Então, muitos MGTOWs dizem que, assim, entre uma conservadora, entendeu? Que não cumprirá seus deveres como mulher, mas exigirá tudo do homem, né? Os deveres do homem. Eles preferem uma feminista. Isso, então a gente deixa bem claro que esse antagonismo dos MGTOWs com o feminismo é até um ponto, né? Resumindo o que você falou, falta uma vergonha na cara e sair da casa da mãe, né? É difícil, né, sair da casa da mãe. É muito difícil. É bastante, né? Comer cheetos, ficar ali na internet, né? Metendo pau em mulher, falando um monte de besteira, né? Julgando pela régua baixa que esses conceitos acabam sendo aplicados para todas as mulheres, né?
Eu acho também o seguinte, né? O MGTOW, ele tem um problema no cerne da questão. Eu não estou condenando quem queira ser uma pessoa que não queira ter um relacionamento. Eu acho válido, eu acho justo. E esse conceito, né, de viver sozinho, sem mulher, sem filho, sem família, já é muito antigo. As pessoas chamavam de ermitão. A pessoa resolvia abandonar a sociedade e morar num lugar afastado, seguir o seu próprio caminho, sem mulher, sem filho, mas vivia em oração, né? Vivia para dedicar a sua vida à oração, a Deus, a pensamentos nobres. Ele não ficava criticando mulher, ele não ficava criticando pessoas que tinham um relacionamento fixo com outra, que era casado ou que queria casar. Ele estava longe, ele estava além disso. O MGTOW, o que não é o MGTOW raiz, ele acaba deixando transparecer toda a raiva que ele tem e frustração que ele tem de não ter capacidade de formar uma família, ter uma fé fraca, não ser uma pessoa moralmente e espiritualmente capacitada para ter um relacionamento com uma outra pessoa, entender que essa questão financeira, ela pode destruir a vida de um homem? Pode, só se o homem der muito mais importância para isso do que para outra coisa. Pode parecer um discurso feminista, né? O cara tá falando, não tem que pensar ao lado do dinheiro, não tem que pensar ao lado... Não, tem que pensar. Lógico que tem que pensar. O Brasil hoje, ele deixa a gente em xeque em tudo em relação a isso. Cada vez mais a gente vê leis sendo aprovadas aí no Congresso para defender direitos de mulheres que já são defendidos na Constituição. Pois o Lucas pode até falar melhor sobre isso. Mas já existem vários direitos já garantidos para o ser humano, né, para o homem, ser humano dentro da Constituição. Então, não deveria ter leis especiais para a mulher. Então, isso acaba causando mais medo no homem de procurar uma companheira e formar uma família. E eu acho que se a pessoa não quiser formar uma família, ok, só que ela não tem que viver na promiscuidade dentro do seu quartinho ali, achando que ninguém está vendo. Tem uma pessoa vendo, sim, a porcaria que essa pessoa está fazendo. E ela está olhando de cima, ela não está olhando pela janela do quarto dele. Eles acabam caindo no materialismo, né? Porque eles negam a transcendência. Porque se eles fossem, tipo assim, celibatários, que abrem mão de saciar a sua própria carne, né? De se casarem, ter uma família. Tem um vídeo do padre Paulo Ricardo muito bom sobre isso. Que o padre, na verdade, ele não é um solteirão, ele é um casadão. Ele é casado com Cristo. Então ele se abstém de certas coisas para poder dedicar-se full time a Deus, entendeu? Mas você está se dedicando a algo maior. Você não está deixando de se casar por deixar de se casar. Não é isso por isso, entendeu? Existe algo maior. Então, essa é a diferença entre um celibatário e um MGTOW, né? O celibatário, ele opta por se abster em serviço de Deus. E o MGTOW, simplesmente, por opção de todas as mulheres, elas se negam a ter algo com ele, então ele é obrigado a ser um celibatário. Eu acho que eu acho que pode até ter alguns MGTOW que são incel. Eu acho que o problema da maioria dos MGTOW, acho que é pior ainda do que isso. Que é o seguinte, que como já foi dito aqui, que muitos MGTOW teve problema com relacionamento com mulheres, não sabe falar com uma mulher, né? Principalmente as mais bonitas, as mais ajeitadas. E assim, na adolescência, principalmente, no início da juventude, para conseguir algum relacionamento, teve que rebaixar tanto o nível que teve que aceitar qualquer vagabunda para ele conseguir ficar com alguma mulher, né? Porque, poxa, como assim? O ego frágil, né? Eu não consigo nenhuma mulher, eu não presto, não sei o quê. Então, para saciar esse ego frágil, teve que rebaixar muito o nível para aceitar qualquer vagabunda. Aceitando qualquer vagabunda, obviamente ele se deu muito mal, porque ele aceitou qualquer vagabunda, né? A explicação é isso. E aí, se isso não acontece com a maioria dos MGTOW, pelo menos a maioria dos MGTOW vê esse exemplo acontecendo com as pessoas que se identificam, né, que dão seus relatos na rede social. Conheci uma vagabunda e tal, fez isso comigo. Às vezes a pessoa não aconteceu com ela, mas ela viu acontecendo com outra pessoa. Mas geralmente quando acontece com alguém que dá esse relato, que os MGTOW usam tanto como tantos exemplos que realmente acontecem, de mulheres que arruinam com a vida dos homens, é sempre assim, é tiro e queda. Não tinha jeito com mulher,
Aí baixou tanto o nível para conseguir algum relacionamento com alguma mulher que acabou aceitando qualquer vagabunda e se deu muito mal por causa disso. Então é um problema ali do cara não conseguir lidar com mulheres e teve que aceitar qualquer vagabunda. E aqui, é claro, que a gente vai ajudar a galera que está mais jovem, os adolescentes, que está passando por esse tipo de problema, a não ter que entrar nessa merda do MGTOW, né? Sobre como evitar, como identificar vagabundas, que é um problema real aí cada vez mais. Né? Eu lembrei aqui que eu não derrubo só conta do Twitter, não, tá? Já derrubei muita do Facebook, mas aí eu resolvi sair do Facebook, porque eu já fui derrubada do Facebook, então aí eu não achei justo. Não achei justo, eu acho que a gente tem que mudar, né? Mas eu participei... Muda uma plataforma por vez, né? Isso, uma plataforma por vez. Eu conheci um grupo, né, do Facebook, que se chamava, uma comunidade, chamava Um Viking de Óculos. Os caras são bem famosos, assim, né? Eles têm até um canal de YouTube, têm um blog, eles têm perfil no Instagram e tinha, não sei se tem mais, no Facebook. Aí eles tinham lá o cara, né, que inclusive fizeram até uma espécie de um abaixo-assinado para ele ser preso, porque disseram que ele era misógino e tal, e queriam que ele, pelas palavras que ele falava, as feministas e os feministas queriam prendê-lo. Bom, o cara, ele até tinha alguns argumentos interessantes, como vocês colocaram. Ele não é uma pessoa misógina, eu não acho que ele seja misógino, mas os outros que o seguiam, os seguidores, as pessoas, assim, completamente bem o estereótipo, né? E eu comecei a conversar com muitos deles ali, de forma talvez amigável, né? Talvez. E alguns disseram para mim que tinham sofrido muito porque se envolveram com pessoas que não prestavam mesmo, não tinha moral nenhuma, né? E aí eles resolveram se vingar. A meu ver, isso é a minha opinião, tá? Eu acho que são muitas pessoas frustradas, que não têm, assim, muita questão, até um padrão moral, não tem. Eles também acham que os homens têm que ter direitos, sendo que, como vocês mesmos disseram, né, todos nós temos já, a nossa Constituição tem um monte de direito aí, né, obrigação que é bom nada, né? Então, eu acho, assim, que os caras, eles se abusam porque começam com essa historinha, porque eles mesmos são frustrados, eles querem se sentir vítimas. Aí eu perguntei para muitos ali que tinham passado por problemas, inclusive mostraram para mim, né, que estavam sofrendo por conta de pensão alimentícia, processo. Eu até concordo, algumas coisas eu até concordo, digo assim, não, cara, você está certo, realmente você sofreu, mas bola para frente, que não tem só mulher assim, não, tem muita mulher diferente, tem cristã e tal. Aí eles, não, mas nenhuma presta. E aí começa com aquela história da vitimização. É nesse ponto que eu quero chegar. Só rapidinho, abrir um parênteses, Beth, sabe o que acontece com essa galera? É o seguinte, eles querem a mulher mais bonita do Instagram com a moral de uma santa qualquer, entendeu? Tipo, ele quer uma mulher mais bonita, ele não quer a feinha comportada, estudiosa, religiosa. Ele quer a linda, bombadona, peitudona do cabelão, entendeu? E que essa pessoa que tem toda essa materialidade, todo esse materialismo no corpo, que tenha uma boa moral. Não vai achar nunca. Não acha mesmo, porque ele criou, como muitas mulheres criam, o tal do ideal, né? Porque eu penso assim, que da mesma maneira que existem as feministas, né? As feministas, elas querem um cara que seja o idealizado. Algumas, né? Vamos dizer que são todas, não. Mas, não, na verdade, elas querem alguém que seja o ideal delas. Elas não pensam que elas também têm defeitos, assim como os homens também têm. E é nesse ponto, não existe equilíbrio. Daí tem dois movimentos que parecem que são antagônicos, mas, na verdade, eles querem algo que é o idealizado.
o ideal, né? Não, só que a vida real não é essa, então os caras vivem uma vida que não é a vida deles, é a vida ideal. A única coisa que eu estou percebendo em relação a esse antagonismo são as armas utilizadas, né? O feminismo hoje, ele tem muito mais armas para prejudicar o homem, e eu vejo que o MGTOW, ele não tem a intenção de prejudicar a mulher. Então, ele enxerga, ele não tem o papel de, vou prejudicar a mulher porque eu quero fazer o mal para ela. Não. O homem tem um pensamento que é o seguinte, ele gostaria de ter um relacionamento sério. Quando ele decide, né, ter um relacionamento sério com uma mulher, ele quer noivar, quer casar. Quando ele fala, eu vou ser sério, agora vou juntar meus trapos aqui e quero um relacionamento sério. Ele vai casar e vai se dedicar a essa esposa. Agora, boa parte das mulheres modernas hoje, quando elas decidem casar, elas querem resolver um problema. Ou um problema afetivo, que foi a falta de um pai, ou um problema financeiro, porque elas não têm como se bancar, ou não querem mais trabalhar. E aí elas falam, vou ficar bonitinha, gostosinha aqui pro meu marido, e no fim das contas começa a querer elogios de outras pessoas e acaba levando à traição. Então, geralmente, eu falo por experiência própria, quando a gente quer sossegar, eu falo, vou sossegar, agora o homem vai casar. Ele não precisa ter um motivo aparente para isso, ele não precisa chegar e falar, eu já estou muito velho, agora eu quero sossegar. Não, às vezes ele vê naquela pessoa um caminho que ele quer seguir. E eu falo, quero me casar com essa mulher, eu acho que ela vai ser especial e tudo mais. Só que a forma como você olha, que você tem que enxergar, tem que ser com um pouquinho de distância, né? Você não pode olhar só pela ótica da paixão, porque geralmente tem alguns gatilhos, né, que essas mulheres dão, que é fácil você perceber se é uma mulher que vale a pena ou não. Né? Hoje em dia é a coisa mais fácil do mundo. Você instala o TikTok, instala o Quai, instala o Tinder, pronto, você já sabe. Quem tiver nesses 3 é quem você não vai namorar. Entendeu? Tá muito fácil. É verdade, isso aí. Ótima lista de cortes. Pois é. E uma coisa interessante que eu estava lendo um artigo, uma entrevista, na verdade, né, com o historiador Jacques Legoff, e ele é um historiador que se dedicou à Idade Média. Então, o pessoal fica muito preocupado com o quê? Falando assim, que as mulheres não tinham direitos, as mulheres não tinham vez, na Idade Média as mulheres eram sufocadas. Ele coloca que o cristianismo, ela foi assim, a coisa que mais, vamos dizer, o que mais trouxe para a mulher uma identidade real, porque antes a mulher não tinha vez mesmo, no paganismo ela nunca teve vez, sempre foi menosprezada, até mesmo no judaísmo. Agora, no cristianismo, ela é colocada à parte ali, junto com o homem, né? Então, certamente são igualdades de colocar assim como criatura de Deus. Daí, a mulher tinha tanto poder, né? As mulheres que tiveram realmente poder na Idade Média, poxa, eram rainhas, eram nobres, eram cortesãs, no sentido assim, não do termo pejorativo, mas que tinham muito poder, né, e dominavam situações. Aí ele diz o seguinte, né, que pelo cristianismo, né, a Igreja Católica ter colocado a mulher e mostrado essa questão de Maria Madalena também, né, a Virgem Maria, ter colocado ela como a representante das mulheres no cristianismo, e a Maria Madalena como a redenção da mulher pecadora, veja como isso desenvolveu a própria mulher, né, como foi um destaque para essa mulher, um parâmetro de exemplo mesmo, de modificação, de redenção, e ninguém pensa nisso. Então, ele diz que isso foi uma beleza para a mulher, porque ela se regeu pensando no exemplo de Maria, pensando como, eu errei, mas Maria Madalena foi, vamos dizer assim, a preferida de Jesus, no sentido
da mulher mesmo, né? E outra coisa, ele diz que, no fim, ele faz ele conclui o seguinte, que a mulher sofreu a partir do século XIX, que é quando surgiram as revoluções e tudo mais, a mulher se tornou um objeto. A partir desse momento que ela surge como objeto, a liberação, o feminismo, o proto-feminismo surgiu, foi aí, no século XIX. Então, vejam como esse antagonismo aí surge a partir do século XIX. Aí é duro. Essa suposta, né, liberação sexual, porque, por exemplo, a União Soviética era uma máquina de estupro praticamente imparável, porque a mulher era vista como o quê? Um meio de produção a ser dividido, um meio de diversão para tropas, assim, da mesma forma, né? Para o exército de Gengis Khan, mongol, era, sei lá, era uma fábrica de soldadinhos, não era visto como a Liz Darcy falou, como alguém capaz de se chegar a Deus, né? Alguém que poderia alcançar algum grau de santidade. E nesse sentido, né? Tipo assim, a questão da mulher no cristianismo, ela tem um papel diferente, mas igualmente importante o do homem. É uma equidade, né? Não é uma igualdade. Por quê? Porque eu me lembrei de uma sociedade que ela tinha uma igualdade entre homem e mulher, que era a sociedade celta. Só que, bom, o que aconteceu com essa sociedade celta? Ela sumiu. Ela foi absorvida. Por quê? Bom, vamos naquele conceito do conservadorismo, né? Sobreviveu porque deu certo, porque, entende? Esse sistema dá mais certo do que aquele, é melhor para sobrevivência. Eu acho que não é muito bom você colocar quem gera as crianças no campo de batalha, porque cada mulher que morre é de 5 a 20 filhos, 5 a 20 guerreiros a menos que nascem, entende? Tipo, você está praticamente se colocando para extinção. E outro ponto que eu queria levantar é por que tem tantos MGTOWs, né? Uma experiência minha. A liquidez dos relacionamentos atuais. É líquido. E, tipo, eu não tô falando, as mulheres. Não, eu também. Muitos relacionamentos meus foram líquidos por imaturidade minha, por aquela coisa de pensamento moderno mesmo, né? Tipo, estou com essa pessoa aqui, mas, poxa, tem uma pessoa mais bonita ali, né? Então, tipo, fazendo, sabe, um cálculo econômico nas relações, entende? Tipo, nossa, naquilo ali eu posso me dar melhor do que nisso daqui. E o próprio divórcio, essa possibilidade aberta, é o quê? Ele corrobora para a liquidez nos relacionamentos. Então, tipo assim, você se casa e não é até a morte que você separa, entende? Então, perde o sentido da eternidade na relação de homem e mulher, de família, posteridade, você perde tudo aí. Aí vira uma coisa líquida que, mano, vamos falar a verdade. Se a gente for ver simplesmente pelos olhos do materialismo, do cálculo econômico puro e simples, não vale a pena. Por quê? Porque é líquido, você vai investir seus anos, sua saúde, tudo ali, naquela família. E quando você precisar, provavelmente a sua mulher vai embora, porque ela vai olhar assim e falar, poxa, esse cara aqui não presta mais para nada. Isso é na visão materialista. Porém, eu vejo casos de homens que adoeceram e a mulher trabalhou, sustentou o homem e os filhos, entende? Que foi realmente na saúde e na doença. Hoje, tem muito mais essa questão de... É quase um passo de fé você se casar. É um passo de fé. Que você, tipo assim, você sabe, aquela pessoa pode se divorciar de mim. A sociedade não vai condenar, vai até falar, que legal, mamãe solteira, que bonitinho. Vamos dar R$ 1.200 para ela. Mas você dá um passo de fé. Não, eu acredito que Deus colocou essa pessoa no meu caminho, né? Tipo assim, obviamente, como todo milagre, você vai verificar, né? Você vai fazer de tudo para comprovar que aquela mulher, né? Você vai tentar ao máximo ter evidências, mas no final vai ser um passo de fé. Tanto do homem quanto da mulher. A mulher também dá um passo de fé. Tipo, quando eu ficar mais velha, com meus 50 anos e tal,
ele não vai me deixar para ficar com uma garota de 25. Então hoje o casamento é um passo de fé, é um passo de coragem. E essa coragem, né? Acho que o Lucas vai falar melhor disso do que eu. Falta um pouco nos MGTOWs. Essa coragem e essa fé, né? Porque a fé é um dom de Deus, do Espírito Santo. Coragem e fé é tudo que falta nos MGTOW, né? Porque covardia e incredulidade é o que eles têm de sobra. Covardia simplesmente se mostra como garotos medrosos, né? Ai, que medinha de acabar namorando uma vagabunda porque eu não tenho padrões, né? Tipo, eu não tenho um padrão adequado a si mesmo, né? Ou seja, é o que já foi dito aqui. O cara, às vezes, é feio, é feio ou gordinho, sei lá, e quer a mulher mais bonita que tem ali do bairro, ou da escola, ou da universidade, que é a mais bonita, e que, ao mesmo tempo, ela seja uma santa, né? Quase uma santa. Porque eles vivem falando, não, essa daí é mais rodada que pneu de caminhão. Então, ou seja, eles querem uma santa. A gente sabe que hoje, com a libertação sexual feminista, é muito difícil você achar, principalmente fora de igrejas mais tradicionais, mulheres que sejam virgens, né? Que estão esperando o casamento para casar. E essa galera MGTOW que fica exigindo isso das mulheres, não, só caso se ela for virgem. Eles não são virgens, não. Eles tudo perderam a virgindade com vagabunda ou com prostituta. Ou são viciados em pornografia, né? Fica batendo punheta lá o dia inteiro. É essa galera que quer exigir santidade de uma mulher, ao mesmo tempo que ela seja linda e ele, né, feio de espantar. E tem aquele lance também, ô Lucas, que é assim, tem a vingança, né? Então um cara beta geral, né? Beta todo mundo que ele vê, ele dispara a metralhadora de besteira, e aí depois uma pessoa, quando ele sofre uma rejeição, né? Aí ele começa a chamar a pessoa de vagabunda. Aí é tudo quanto é nome. A pessoa pode estar casada, pode ter filho, pode estar num relacionamento estável, mas não deu moral pro cara, vira a pior vagabunda do mundo, né? Então, é essa diferença que existe. Quem for MGTOW raiz e tiver realmente discordância daquilo que a gente está falando, porque vive uma realidade diferente, é até legal que deixe nos comentários aí a sua experiência, né? Mas o que a gente vê é que em qualquer movimento ideológicos, né, é que tem aquela pessoa que ela não tem a personalidade dela formada, né, não tem aquele trabalho emocional que ela... É como o professor Olavo diz, né, você tem as 12 camadas da personalidade, né? A pessoa não conseguiu passar de uma camada para outra, o Lucas sabe, pode até falar melhor, mas a pessoa não consegue ali desenvolver o emocional dela ao ponto dela se sentir confiante de poder falar com uma pessoa e enxergar nela se ela vale a pena ou não. Tem coisas que a gente só vai descobrir no futuro mesmo, e é a aposta da fé, como o John falou, né? E também do nosso trabalho no dia a dia para poder fazer esse relacionamento dar certo. Quando fala que o relacionamento, um casamento, ele é cultivado todos os dias, isso não é mentira, né? Não é mentira. Você não precisa fazer grandes coisas para que aquele relacionamento seja duradouro. Agora, se você for pegar uma pessoa hedonista, que só fica interessada em realizar os seus próprios desejos, anseios, você fatalmente já escolheu errado. Uma pessoa extremamente vaidosa, que quer toda a atenção voltada para ela, então essa pessoa, com certeza, não é uma pessoa ideal para estar junto. A mulher, ela tem, por natureza dela, ser mais vaidosa, querer mais atenção, ela necessitar de um pouco mais de carinho, porque eu vejo assim, a diferença do homem e da mulher, ela é baseada, para a mulher, é naquilo que é falado para ela, e para o homem naquilo que é feito por ele ou feito para ele. Então, homem, ele vê mais as ações do que as palavras, e a mulher vê mais as palavras do que as ações. Então, às vezes, o cara tá lá se esforçando, fazendo um monte de coisas para que a mulher perceba, né, que ele tá ali dedicado. Sai para trabalhar, corre atrás das coisas, né, se esforça para dar um bem-estar para ela, mas ele não fala ali aquele eu te amo todo dia. Ele não fica de nhenhenhê todo dia com a mulher. Então, isso daí faz falta para ela.
E ela vai atrás de outro cara. E eu não estou justificando que uma mulher tem o direito de trair ou do homem ter o direito de trair, tá? Muito pelo contrário. Eu acho que você entrou numa relação, principalmente de casamento, você tem que ser fiel. Porque você não fez uma promessa para sua esposa, você fez uma promessa para Deus primeiro. Você prometeu para ele que você ia cuidar, que você ia amar, que você ia respeitar. E se a outra parte não cumpre, ela que vai se ver com o Criador ali na hora do vamos ver. Na hora do julgamento dela, é ela que vai se ver. Mas, independente se a pessoa faz ou não a parte dela, você tem que fazer a sua. Mas, voltando à questão da personalidade, existem realmente um grupo muito pequeno de pensadores, de pessoas que resolveram levar a sua vida de forma a seguir o seu próprio caminho, sem depender de mulher, sem depender de família, mas eu acho um caminho muito difícil, eu acho solitário demais, eu acho, pelo menos para mim, né, eu acho até triste para essa pessoa, né, se ela não se dedicar a algo maior, ela vai viver isolada, triste, e a gente vê aí o número de homens que se matam hoje no Brasil é muito maior, no mundo até, né, é muito maior do que mulher, mas é muito maior, seja porque o cara é frustrado, porque perdeu o emprego, ou perdeu a esposa. Existe aquela parcela das pessoas que são depressivas por não ter ninguém, não ter contato com outras pessoas, porque não vive essa espiritualidade, essa coisa maior. Então, é muito delicado a gente falar desse assunto para quem realmente tem a cabeça no lugar e para esse jovem que está buscando uma identidade, buscando se encaixar num grupo, e acaba caindo num grupo que tem um pensamento distorcido do que seria a autoconsciência, a autoelevação emocional, né? O que é que a gente vive falando que são dois movimentos que parecem antagônicos, né? O feminismo e MGTOW e outros tantos. Porque parecem só. Eles perderam, são pessoas que perderam essa consciência, né, em relação a Deus. São pessoas que perderam a esperança, e aí eles criaram esses movimentos justamente porque são, como o John havia falado, materialistas. São pessoas materialistas, pessoas que não têm nenhuma esperança na vida. Porque muita gente pensa assim que feminista é aquela mulher que parece homem, né? Só que o feminismo de verdade ali, ele está incrustado já na nossa sociedade através de todas as ações e todas as leis que a gente está vendo todo dia. Então, o homem, ele esvaziou, né? Com isso, esvaziou-se, né, a questão do conceito, né, e do entendimento do casamento, e daí as pessoas pensam que o casamento ele tem funções, né, de deixar as pessoas felizes. Só que o casamento não é para trazer felicidade. O casamento ele tem uma função, né, que é formar família. E formando família, nem sempre você vai encontrar felicidade. Então, por isso que eu digo que é uma idealização que esses caras criaram, tanto mulher quanto homem, porque eu já vejo esse antagonismo. Mas acontece que o feminismo é pior do que o MGTOW. Assim, privilégios que as mulheres estão tendo hoje por conta desse feminismo, sim, mas as ideias, os ideais, essa ideologia que eles criaram, né, tanto um movimento quanto o outro, porque é basicamente ideologia, está destruindo a cabeça desses jovens. Está mesmo, porque a pessoa não precisa nem falar que ela é MGTOW, tá? Não precisa, eu sou MGTOW, não. O jovem de hoje, ele já não quer mais ter um relacionamento sério, ele já não pensa em casar, ele já não pensa em constituir a família, ou quando quando se casa, não, pelo amor de Deus, ter filhos não serve, porque eles querem viver a vida material, não esvaziou-se o que é o casamento, esvaziou-se o conceito de casamento, esvaziou-se a ideia do casamento como formação de família. E se a gente for lembrar a família, quando no começo não era por amor, a gente sabe disso, que era
para a perpetuação daquela, né, da linha, né, para os nobres, ou então para a mulher não ficar sozinha, o homem não ficar sozinha, né, ter os pais ficarem preocupados, quem que vai cuidar dessa pessoa? Pelo menos a minha bisavó foi assim, né, a mãe achou que a filha, que ela ia morrer, e aí quis que a filha casasse com 14 anos de idade, e é assim que acontecia antes. Essa questão de mulher, de amor e felicidade, surgiu depois da década de 50, tá? Então, não é bem assim, não, que as pessoas estão muito focadas naquela coisa do ego, né? Eu tem que ser isso, para mim tem que ser aquilo. E isso é complicado mesmo. Então, Liz, e também respondendo aí a pergunta do JP que ele me fez, em qual camada será que o MGTOW está? É a camada do hedonismo, a quarta camada. O MGTOW está na quarta camada, que é a camada ali da pré-adolescência, ali para os 15 anos, Então, até o final da adolescência, o natural é que pelo menos o indivíduo evolua para a quinta camada, né? Depois, até chegar aos 25, 30 anos, chegue na sétima camada, que é a camada ali que você está mentalmente adulto, né? É a partir da sétima. Mas o MGTOW, ele não passa da quarta, porque é exatamente isso que você falou, Liz, é uma questão de ego, uma questão de só vou buscar a minha felicidade e só o que me importa é a minha felicidade. É por isso que o MGTOW não consegue compreender o que significa o casamento. O casamento é o quê? Um relacionamento entre homem e mulher para formar família não é para buscar a própria felicidade, é para buscar a felicidade do outro. Então o homem busca a felicidade da mulher e a mulher tem que buscar a felicidade do homem. Inclusive, essa é uma das primeiras grandes dicas para você evitar uma vagabunda. Quando você estiver namorando, né, aí para quem realmente for querer formar família, como que você identifica? Se só você está se doando, só você está se esforçando para manter o casamento, foge disso. Tem que ser, os dois têm que se doar, tem que ser uma doação mútua. Casamento é isso, é uma doação mútua com fins, claro, de formar família. Mas você só vai conseguir manter uma família e criar os seus filhos se os dois procurarem a felicidade um do outro, não a sua felicidade acima de tudo. Se você procurar a sua felicidade acima de tudo, você vai estar destruindo o seu relacionamento. A base de casamento é justamente essa, uma doação mútua. E isso se mostra muito claramente, muito evidentemente no namoro, desde ali do começo do relacionamento. E além disso, dessa doação mútua, você, para perceber isso, você não pode estar sob efeito, que nem fala, né? Ah, se beber não case. Se você estiver perdidamente apaixonado, olha, eu sinto lhe dizer, mas você não está em posição de julgar o seu próprio relacionamento. Você não consegue analisar o seu relacionamento. Porque, assim, vamos explicar aqui melhor qual é a diferença de paixão para amor, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, não é uma diferença de grau nem de densidade. Paixão é aquela atração, ou física, ou sexual, ou pelo charme da pessoa, ou uma coisa que você não consegue explicar, assim. Paixão é uma atração física, seja por charme, seja por beleza, seja por atração sexual. Tem várias formas, né, de você ser atraído fisicamente por uma pessoa. Paixão ela vai estar muito mais relacionada com uma atração física. Outra coisa que os MGTOW pecam, né, que eles erram, no sentido de eles só olham para a mulher como um objeto ali de desejo, né? Muitos deles, não todos, tá, gente? É claro que a gente vai cometer algumas generalizações, mas a gente está falando assim da maioria. E no relacionamento, é claro que eu não estou dizendo que no relacionamento você não tem que ter uma atração sexual. Claro que você tem que ter. Não vai ser um casal de assexuado, não vai formar família também. Mas assim, não pode ser o principal, não pode ser o foco. Né? Não pode ser o foco. Porque se você está com uma pessoa simplesmente porque está se sentindo atraído sexualmente, isso é uma paixão e de amor ali tem nada ou muito pouco. Já dizia o nosso querido autor aí de vários livros maravilhosos, C.S. Lewis, né? Nas Cartas do Diabo a Seu Aprendiz, que uma das artimanhas da que ele orientava o seu pupilo do chifrinho vermelho era que, como ele estava se relacionando com uma cristã, qual seria a artimanha efetiva para ele usar? A paixão. Porque a partir do momento que ele se visse inebriado daquela paixão, iludido com aquela imagem
hollywoodiana, né? Que a gente fala em hollywoodiana, de amor, daquela coisa de filme, né? Ele se desligaria do que é o amor de verdade, que é querer a salvação do próximo, realmente querer crescer naquele ambiente cristão, entre ambos, né? E a artimanha seria justamente desviar ele do caminho do amor, trazendo essa paixão em forma de egoísmo, né? Em forma de que ele se mostrasse tão apaixonado por ela, de modo a ser uma certa virtude que não existe. Então, assim, e voltando lá no assunto do que o MGTOW pretende, né? Como, porque ele quer crescer como pessoa. A palavra-chave é maturidade. E seria muito bonito se realmente fosse essa a busca do MGTOW. Porque nós buscamos crescer e tal como pessoa. Tá legal, meu amigo. Só que é o seguinte, você procura crescer como pessoa, por exemplo, amadurecendo, arrumando um bom emprego, sendo uma pessoa que consegue aí algumas conquistas, independente de ser conquista monetária, mas, sei lá, ter o teu cantinho, ter uma casa, um carrinho, qualquer coisa que te deixe satisfeito com aquelas posses que você conseguiu. E para que você vai conseguir tudo isso? Para o meu bel prazer. O que, na verdade, o que eles fazem para o próprio bel prazer. E não para ter um sustento para formar uma futura família. E não para ser uma pessoa mais madura para conseguir sustentar um relacionamento maduro. E é essa peça-chave que falta no MGTOW. Ele conseguir toda essa evolução humana que ele se intitula dizer que está buscando, em vez de ser para conseguir e conquistar tudo aquilo para poder ter uma família e crescer pessoalmente, crescer para a glória divina, ele acaba crescendo para ele mesmo. E unicamente, egoisticamente para ele mesmo. Bom, marcado pelo... Pode falar, John. E aí a gente entra no humanismo, né? Acaba sendo também fruto do humanismo o MGTOW. Por quê? Como diria Dom Sandro, aí tem dois lados da mesma moeda. Dom Sandro fala, vocês só pensam em mulher? Vão trabalhar, vão estudar, vocês não têm nem emprego. Isso daí é o quê? É o cara que coloca a mulher no lugar de Deus. Tira Deus, né? O teocentrismo e coloca um ser humano no lugar, como uma forma de idolatria. O outro lado é o MGTOW, né? Pedestal. Isso. Aí tira o MGTOW, já não. Tira Deus do lugar dele e se coloca no lugar. Entende? A autoproteção, a autopreservação, o autocrescimento, é tudo alto no MGTOW. Enquanto o gado, né, o Mangina não é o cara que gosta de mulher, que quer se casar. Não, o Mangina é o cara que só pensa em mulher. Ele não estuda, ele não trabalha. E esse cara tem que se lascar mesmo, porque só pensa em mulher, entendeu? Mulher, tipo assim, tem o seu lugar na vida do homem, como o homem tem seu lugar na vida da mulher, mas não pode ser o centro. Então, a gente entra no quê? Todas essas ideologias, tudo isso acaba sendo o quê? Uma ilusão materialista, uma blue pill. Por quê? Porque ele te afasta da realidade e da solução para os problemas, que é colocar Deus de volta no lugar de Deus, né? No coração de cada indivíduo e no seio de cada família. Qual que é o objetivo de um ser humano, de uma família? Honrar a Deus, é tudo para a glória de Deus. Mas enquanto a gente negar isso e falar, não, é para minha glória, para minha felicidade, cara, não vai ter casamento, não vai ter reprodução, não vai ter nada. E aí os islâmicos vão dominar tudo, porque esse é o caminho que está se seguindo. Porque o Ocidente tá minguando. No Brasil tá tendo reprodução, mas é só de menina de 13 anos, né? Casais mesmo para produzir pessoas com personalidades completas, né? Com pelo menos 7 camadas da personalidade, tá muito difícil. Para pensar, a idade que você falou, né? Com 13, 14 anos. Né? Hoje o jovem
O pessoal acho que não vê mais, só vê estatística do feminismo, assim, feminicídio, vê a mulher negra, vê várias outras questões e esquece de olhar para as crianças, né? Então, essas meninas aí, que são meninas mesmo, 12, 13 anos, engravidando aí, e os pais provavelmente não passam dos 17, né? Então, como é que essas pessoas com essa idade vão conseguir dar para uma criança toda a base familiar, toda a estrutura emocional e psicológica que ela precisa para se desenvolver e superar essas camadas, né? Conseguir alcançar até a 7ª? É muito difícil. E o que eu vejo muito de cobrança, né, do MGTOW, eles falam que a mulher tem que ser santa, que a mulher que não acha mais mulher santa. Se ele não fizer a parte dele, Deus não vai mandar nunca uma esposa para ele, né? Se ele não for uma pessoa que pede, que segue, que leva a vida dele de forma honrada, a honradinha nunca vai chegar. A honradinha dele, a verdadeira honradinha, nunca vai chegar. Só vai ter conservadia e outros termos pejorativos aí que eles andam falando. Mas não adianta. Se você quer ter um relacionamento que seja duradouro, que seja pautado na verdade, você tem que, antes de tudo, buscar a sua verdade. O seu caminho você tem que conseguir antes disso tudo. Aí o verdadeiro caminho só tem um. Não é essa de, o cara vai lá, eu vi um youtuber que ele também, eu não lembro o nome dele, não vou nem falar para não gerar polêmica, mas o cara segue o caminho dele, né, e o caminho dele é acreditando em xamãs, acreditando em mandala do sonho, lá, como é que chama? Aquele filtro do sonho, pedrinha, cristalzinho, vai se lascar, cara, vai se lascar. Você acredita que isso daí é seguir um caminho, que isso daí, acreditar num monte de bobagem e achar que mulher não vale a pena, é seguir algum caminho? A pessoa que já foi MGTOW e que tem uma família, ele vai ter uma filha. Como é que ele vai criar essa filha? Como é que ele vai criar o filho dele? Ele vai criar o filho dele para ser uma pessoa que não valoriza a mulher? Aí, se ele não valorizar a mulher, ele não vai valorizar a própria mãe. Ele pode não valorizar a própria irmã. Ele não pode valorizar uma tia, uma parente, uma pessoa conhecida. Então, a mesma coisa, menina. Se eu criar minha filha de forma errada, achando que ela sempre vai... A chance dela ser vagabunda é muito maior do que ela ser uma pessoa decente, eu já estou condenando a minha filha antes dela crescer. O próprio pai já está dando o veredito do que vai ser a porcaria de vida do próprio filho. Em vez de usar esse momento, né, da infância, da adolescência, para criar um imaginário de que existem pessoas melhores no mundo, de que existem pessoas ali que valem a pena para poder ter um relacionamento, poder gerar uma família. Então, é muito difícil, né, a gente falar desses caras, por exemplo, que estão no YouTube aí, que são solteirões convictos, que não levam uma vida, vai saber o que faz da vida, né, fora da tela do computador, e que ensina os seus filhos a se tornarem esse tipo de idiota, e as meninas também, vendo TikTok, essas coisas todas que eu falei aí, virando vagabunda, porque estou fazendo uma trend de agachar aqui com uma música, ai que legal, todo mundo vai dar risada. Então, a criação também é importante, né? O pai de hoje, ele tem que ficar atento a isso aí. Tanto para o homem não virar um cara sem juízo, sem cabeça, e que pode até se envolver com coisas erradas aí, porque ambos os caminhos vão levar à promiscuidade, né? Os dois caminhos vão levar à promiscuidade. O JP, o que você falou sobre esperar a honradinha chegar, né? Então, o único caminho realmente é a religião. E com religião, a gente não está querendo dizer, eu não estou querendo dizer, você trocar a balada pela igreja. Ah, eu não vou mais procurar, é só não procurar mulher na balada e procurar na igreja. Não, não é isso. A religião é simplesmente uma diferença assim, de autoridade para que você segue as leis. Quando você não é um religioso, você segue as leis dos homens. Quando você é religioso, realmente religioso, não apenas uma pessoa que vai à igreja, você segue as leis de Cristo, né, as leis divinas. Então, quando você segue
as leis de Cristo, você segue os caminhos de Cristo, você consegue facilmente identificar as pessoas que também seguem a lei de Cristo. Tem, né, aquela separação, né, entre os habitantes da cidade dos homens e os habitantes da cidade de Deus. É justamente isso. Quem segue as leis divinas, quem segue os passos de Cristo, consegue ver facilmente uma pessoa, uma mulher, um homem que está seguindo ali a religião ou não, né? Porque os MGTOW gosta de falar, né? Ah, não, mas a igreja está igual à balada. Não, a igreja não está igual à balada. É claro que a igreja é lugar de os pecadores se redimirem. Mas você, quando você se santifica, não você realmente ficar santo, né? Mas você tem que mirar no ideal para você conseguir o razoável. Então, quando você consegue o razoável, você consegue identificar quem também consegue. Então, você consegue facilmente ver quem segue o caminho de Cristo ou não. Então, não tem esse problema, não, na igreja só tem conservadia. Isso aí é simplesmente uma desculpinha que os MGTOWs criam para explicar por que eles não se aproximam do caminho de Deus. Simplesmente você explicar, não, eu não me dou bem com religião, então eu preciso inventar aqui uma desculpa do porquê que eu não vou para a igreja. É simplesmente isso. Tipo assim, se você for perceber toda a representação de mulher cristã em novela da Globo, que formou sim o imaginário de muitos até que estão aqui, é quem? É a Norminha, é aquela personagem da Paz, da Juliana Paz, que era crente, mas tirava lá a roupa de crente, ó. Snu, Pimba Pimba, tá ligado? Ou é aquela que julga que apedreja prostituta, mas na verdade também tem seus fetiches. Então, essa questão da conservadia foi montado na mente, tipo assim, de todo mundo, assim, assim, grosso modo, pela mídia, né? Pela Globo Lixo, pelos outros canais de televisão, quando a internet não era tão difundida. E para você ver o quanto isso se enraizou mesmo, né, na mentalidade geral da nação, que, os caras levam isso ao extremo, né? E uma coisa que a gente tem que observar também é que, por esses caras, né, estar no caminho errado, e eu digo não só mulheres também como homens, é pela falta mesmo da fé, né, que demonstra, né, que traz os exemplos, né? Se a gente for seguir os exemplos da fé cristã, quantos nós temos entre homens e mulheres? Temos muitos exemplos. E outra coisa também importantíssima é o trabalho que muita gente tem feito para resgatar essa qualidade do ser humano, né? Eu sei que muitos, né, torcem o nariz, mas não deveriam, com o Jordan Peterson. Ele, como um psicólogo canadense, né, um doutor, né, canadense ali, ele faz um excelente trabalho de recuperação da questão masculina mesmo, de trazer o homem, não é se achar superior ou nada, é trazer ele para dentro de si, né, para o autoconhecimento, para o cristianismo mesmo, porque ele vive falando sobre o cristianismo, para o entendimento de qual que é o papel do homem na sociedade. E é uma coisa que as pessoas estão, os MGTOWs ficam falando muito sobre isso, mas eles mesmos não estão fazendo nada para mudar o panorama deles. Eu acho interessante seguir tais exemplos, tanto os exemplos cristãos, quanto o exemplo de pessoas que estão fazendo, né, mostrando qual o caminho para uma sociedade até melhor e mais fácil para você, inclusive, pensar em como ser um pai melhor ou como ser um esposo melhor. Mas o pessoal prefere seguir o barco, né? Seguir a coisa que está ali no TikTok ou até mesmo no Twitter. O pessoal fica o dia inteiro no Twitter falando mal de mulher ou com pornografia, mas eles são incapazes de buscar a fé, né? E essa coragem, mesmo que o Lucas estava dizendo, não tem, né? Não tem nenhuma, não tem coragem nem de mudar o pensamento, porque é muito mais fácil se acomodar nisso, porque daí, por que você vai buscar uma melhora?
Inclusive, assim, né, só para eu terminar essa minha fala aqui, eu lembrei de um amigo do meu irmão, que o cara já está velho, e ele, quando eu conheci, ele já era bem mais velho. Ele nunca se casou, então ele ficava arrumando mocinha, e assim, tinha que ser muito mais nova do que ele, e muito sexy, totalmente diferente. E ele fazia o papel de beta, sabe? De Mangina mesmo. O cara que é explorado, coitadinho tal. Aí quando você via. Oi? Sugar Daddy, tipo isso. É, tipo isso, né? Também. Aí o cara que vai lá, faz tudo para ela, para depois ele dar um jeito para essa mulher desaparecer. Aí ele começa a vitimizar. E arrumava outra, até que agora ele falou que não quer saber mais de mulher nenhuma. Mas o cara não construiu nada na vida dele. Nada, absolutamente nada. Ele não tem filho, ele não tem vida, ele está doente, está velho. E aí? O que resultou a vida dele? Essa procura, essa idealização da mulher perfeita, da mulher linda, poderosa, não resolveu nada. O cara está sozinho e triste. Qual que era o propósito dele na vida? Ah, ser músico. Tá, e aí? E daí? Como diz o Fernando Mello esses dias. E daí? O seu propósito é esse? O seu propósito não é o quê? Só fazer isso? Ser músico? E a família? E a vida? Uma companheira? Você não tem esse propósito? E aí eu gostaria de falar um pouco de meia-culpa do homem também que a gente precisa fazer. Ah, e feminista? Não, né? Não é nada disso, eu vou me explicar. Existe um termo que eu conheci que se chama warmonger. Warmonger é o devasso da Bíblia. Que basicamente o que é o warmonger? O warmonger é o fabricante de prostitutas baratas. É isso. Prostituta barata na Bíblia, né? Pelo menos pelo que eu vi, eu não fiz um estudo profundo, é o quê? Qualquer mulher que mantém múltiplas relações antes do casamento. Não precisa ser pago com dinheiro. E o warmonger é aquele cara que não tem limite, entendeu? Ele é um devasso mesmo. Ele é terrível. E eu vi em propagandas do YouTube um exemplo disso. Olha a propaganda, que nojenta que ela era. Olha, todo mundo aqui, né? Você que conhece e tem vontade de levar aquela mulher certinha da igreja para a cama, eu vou te ensinar o segredo. Você é aquela mesma, aquela certinha, santinha da igreja, que faz tudo certinho. Tipo assim, só falta eu falar, virgenzinha, né? Cara, o que é isso, irmão? Entende? Como que a gente também pode reclamar, as mulheres são terríveis, são não sei o quê. Com esse tipo de cara, mano. Esse tipo de cara tem que ser combatido, porra. É o warmonger mesmo. O cara vai lá e ensina outros homens a desviar mulheres, moças que estão no caminho de Deus, cara. Que estão, tipo assim, trilhando um caminho para, tipo, ser uma boa esposa, né? Como manda a Bíblia, assim como nós homens deveríamos fazer o mesmo, né? Chegar virgem ao altar. E o cara tá ensinando. E aí? Ah, e é culpa da mulher? Pode ser, mas quantas meninas, né? Tipo assim, sonham em se casar virgem, e aí vem um cara, faz a mente dela, usa essas técnicas aí, tira a virgindade dela, faz coisas asquerosas com a menina, né? Porque até inverte o uso natural da mulher. Tipo, eu conheço meninas que ficaram depressivas, cara, que quase, tipo assim, mano, ficaram depressivas, mano. Meninas com muito potencial que pararam 2 anos de vida porque ficaram tristes de verdade. Por quê? Tinham um sonho de se casar virgem, mas conheceu um cara que falou, eu te amo, me dá uma prova de amor, sério, isso no pleno século XXI. E ela caiu, ela cedeu, e o cara, tipo assim, via ela na rua, apontava pra ela, tipo, ó lá, aquela mina lá, eu fiz assim com ela. Tipo, mano, ok. E isso eu acho que é um problema desses movimentos modernos, né? Que é você taxar o caráter de todos os indivíduos que pertencem a uma, entre aspas, classe. Todas as mulheres são isso. Todos os homens são vítimas. Não. Tem homem mau caráter. Tem homem que está contribuindo para essa deteriorização das mulheres. Assim como mulheres também, né? Contribuem para a deteriorização de muitos homens, para a destruição desses homens também. Então, um dos grandes problemas desse movimento é enxergar tudo tão no preto e no branco assim, né? Porque também, porra, olha o nível da canalice dos caras.
O que eles alegam é que culturalmente o homem tinha, né, as mulheres feministas aí, os movimentos, encheção de saco, caramba, alegam que o homem tinha esse privilégio de poder ter uma vida dupla, né, levar o sustento para casa e ter mulheres na rua. Só que o que esse movimento não diz é o seguinte: quantos homens faziam isso? Quantos homens que saíam do trabalho iam direto para o prostíbulo e depois voltavam para casa? Porque é sempre assim, todo movimento revolucionário, ele pega uma minoria, joga para cima, expõe essa minoria, seja ela boa, seja ruim, enaltece os pontos ruins, se for necessário, e esconde os pontos positivos para manipular a mente da pessoa que ele quer tornar revolucionária. Então, na minha família, boa parte dos meus tios, dos meus tios avós, as esposas nunca tiveram reclamações. Não é porque minha família é perfeita, não é isso. É porque a realidade do homem, antigamente, não era só devassidão, não era, o cara era devasso, ele nasceu homem e ele vai ser devasso. Ele nasceu homem, ele vai ficar com sei lá quantas mulheres, vai pro puteiro, vai encher a cara, não sei o quê. Esse estereótipo, ele também é uma construção social. Foi criado essa maneira de enxergar o homem, tanto para pegar esses homens de potencial fraco, mentalidade fraca, e dar um objetivo para eles fazerem as coisas conquistarem, né? O cara tá ali, o cara é um bosta, aí ele, em vez dele estudar, em vez dele procurar ter a sua religiosidade, ele vai atrás das coisas materiais. Então, aí ele vai compensar alguma coisa com dinheiro, ele vai compensar alguma coisa com carro, ele vai compensar alguma coisa com status, e a mulher não é diferente. A mulher ainda tem um outro problema. Eu até comentei com a minha esposa esses dias. A mulher, quando ela era protegida dentro da família, ela era a rainha do seu lar. Ela era a dona do seu lar. Então, quando ela vai para o mercado de trabalho, ela quer ser dona do espaço dela. Só que ela não tolera dividir esse espaço com outras mulheres. Então, ela acaba tendo esses problemas, esses arranca-rabo aí no trabalho. Pode ver que lugar que tem muita mulher, tem muita causa trabalhista. Tem muita agressão. Pode levantar a ficha aí. Quem estiver duvidando do que eu estou falando, no Google mesmo você consegue fazer uma busca rápida e encontrar dados aí a respeito disso. Então, quando você tira as pessoas dos papéis que eles foram designados, eles sofrem, né? Então, a mulher, ela poderia ter o trabalho dela fora de casa? Poderia. As que quisessem ter. Não por necessidade de ter, que é agora. E se uma mulher não estiver trabalhando hoje, e ela não casar e coisa e tal, ela precisa se virar sozinha. Então, é totalmente plausível ela estudar, trabalhar, para ter o caso dela. Isso eu não estou sendo machista em relação a isso. Mas a retirada da mulher do papel dela dentro da família fez ela sofrer. E a mesma coisa está fazendo com esses homens. Esses homens todos aí, ou esses garotos e até pessoas mais velhas, eles queriam ter um relacionamento. Eles gostariam, eles almejam ter um relacionamento sério e verdadeiro com alguém. Sabe o que é interessante? Um termo que eles usam? Que a mulher, ela é naturalmente hipergâmica. Hipergâmica? Tipo, não, sabe o que significa? Inverteram. Tudo isso que está falando na cabeça dos caras é invertido. Toda essa construção social que você está alegando aí, que fizeram do homem, né, e tal, historicamente que ele seria poligâmico, né? Eles criaram um novo termo ainda pior para a mulher, dizendo que ela naturalmente procura vários parceiros, comparando mulher a macacos. Só isso. Assim. Essa mulher moderna, essa que aparece, aí que tá, né? Você não pode pegar a minoria e jogar para cima. Porque você pega essas meninas de rede social, até as mais novinhas, elas já estão sendo treinadas para ser hipergâmicas. Eu acho que é esse que é o ponto. Elas não nasceram hipergâmicas, elas estão sendo treinadas a todo instante para se tornar
hipergâmicas. Eu vejo muita mulher de 30 anos, o que você mais vai achar é mulher no TikTok de 30 anos para cima. Um monte. E aí, até uma palestra que eu vi na internet, que era assim, sexualidade da mulher na terceira idade. Então, assim, quanto mais tudo que é proposto para a mulher é para transformar ela, para tirar a santidade dela, para deixar ela hipergâmica, como é esse termo que eles falaram. E para o homem, é ele se tornar cada vez mais pornográfico. Então, você tira ele da família e joga ele na pornografia, joga ele numa espiral de ódio aí, né, a mesma proporção de espiral de ódio que essas mulheres estão tendo dos homens, os homens estão tendo delas. Então, você separa, você segrega realmente, e você não põe eles nos papéis que tinham que existir, que é ele junto com ela formando uma família. Eu acho que o cerne é esse, né? Se você realmente, que é um garoto, uma pessoa adulta, que está se sentindo mal e está aderindo a esses parâmetros MGTOW, em vez de você ficar dando ouvido para youtuber aí que mora isolado no meio do mato, adorando cristalzinho, vai ler a Bíblia, cara. Vai ler a Bíblia e se entrega de verdade para Deus e pede para Ele te apresentar, se for da vontade dEle, né, que seja feita a vossa vontade, não a sua. Então, essa que também é outra diferença. As pessoas, elas esquecem de fazer a vontade do Pai e querem fazer a própria vontade. E isso daí é que leva toda essa destruição. A gente é falho, a gente vai errar. Eu posso estar errando até no que eu estou falando aqui para vocês. E com a maior humildade do mundo, eu falo. Se eu estiver errado no que eu estou falando, escrevam aí. A gente está aqui para aprender. Só que é o que a gente está vendo hoje. As pessoas estão preocupadas em fazer a própria vontade e esquecem de fazer a vontade do Pai. Então, deixando de lado fazer a vontade divina, você vai errar. Porque você tende a errar. É da sua natureza errar. Da natureza humana errar. Né? E a gente só acerta quando a gente põe o nosso foco e objetivo nas coisas que são corretas, né? E o pessoal está querendo, sabe o quê? Se você não tem filho, se você não tem relacionamento, você tem pet, né? Aí vira pet lover, muito mais fácil, né? Porque dura pouco tempo, e daí, para que você manter um relacionamento? A humanidade está caminhando para isso, né? Fazer aniversário de pet, carregar pet para lá e para cá, né? Carregar no carrinho de bebê, fazer um monte de coisas malucas em nome do pet, botar roupinha, e é isso, a humanidade está virando uma coisa horrível, e mais antagonismo vai surgir porque se afastaram de Deus completamente. Afastaram de Deus. E por que foi criado homem e mulher? Para ser o quê? Para ser antagônicos? Ou porque eles têm diferenças? Jogar futebol gol a gol com o coco, né? Acho que é. Não sei, sinceramente, é horrível. Não tem como. E às vezes fico olhando e falo assim, gente, os meninos estão ficando completamente emasculados, né? Eles perderam a masculinidade deles porque é tóxico, né? Ou então eles estão aí chorando no canto, igual esse pessoal. Eu falei para eles estão chorando no canto enquanto tem um monte de coisas que vocês poderiam estar fazendo por si mesmos, buscando a própria iluminação, a próprio conhecimento, e daí vocês vão ter a chance de encontrar alguém bom. Não, mas ficam chorando nos cantos, por quê? Porque perdeu a tal da masculinidade. Mas não é ser machão, é ser o cara. Eu acho que as pessoas são sensíveis, cada um é sensível, mas é perder o vigor de um homem, a capacidade dele de buscar mesmo uma companheira, de formar uma família, de ser o esteio da família. A mulher tem também o seu papel tão importante quanto o homem, mas aí virou essa bobajada de ficar querendo, a mulher disse assim, aí o homem isso. É muito chato.
Os caras parece que, como diz a Georgina, parece que eles não estão ainda maduros o suficiente, mas é isso que esse pessoal globalista quer. E desde da década de 70, 60, 70, era essa a intenção, é acabar com as famílias, acabar com a feminilidade, acabar com a masculinidade, para tornar todo mundo emasculado e fêmea, macho, sei lá o quê, ficou estranho. Cholas. Exato. É o ser humano neutro que serve só para trabalhar. É só para isso. É o homem, é o ser humano. Hein, galera, falando sobre hipergamia, né? Hipergamia não é só a questão de ser promíscuo, né? Hipergamia é a mulher que tá sempre trocando, querendo trocar de parceiro, porque ela tá querendo achar o machão alfa, né? É a mulher que quer o machão alfa, é a mulher que quer o homem que seja muito melhor do que ela. Só que... O Chad, né? É o Chad. Não é exatamente o que os MGTOWs fazem. Eles não querem aquela mulher ideal, aquela mulher muito superior a eles. Então, os MGTOWs são exatamente igual que as mulheres que eles tanto criticam, né? As hipergâmicas. Eles querem uma mulher belíssima, gostosa e santa. Tudo ao mesmo tempo, enquanto eles são feios e fodidos da vida. Que não sabe gordo, nem né? Mulher direito, gordo, Gordo, com espinha. Mano, tem uma coisa que um rapaz aí, que ele... Eu não lembro o nome dele, tá? Eu também não sigo essas coisas, mas ele veio na lista de... Quando eu tava fazendo pesquisa aqui, começou a vir uns vídeos aí pra ver. O cara falou uma coisa que é muito... Assim, se você usar o que ele falou pra vida, né? Pra vida, desenvolvimento pessoal masculino, não pra putaria, que é pro que ele usa, né? Ele usa para pegar a mulher. Mas se você usar as dicas que ele deu de forma sensata, você vai ver que isso funciona também. Ele fala assim, mano, se você é gordo, você tem os dentes tortos, se você tem o cabelo zoado, vai ver quem tem, que é parecido com você, né? Que tem uma aparência, né? Um tipo físico parecido com o seu, vai seguir, tenta cortar o cabelo igual, vai botar um aparelho no dente, vai fazer uma academia que é bom para você, né? Você vai emagrecer, você vai ficar com um corpo sarado e não sei o quê. Então, só de você fazer isso daí, fisicamente, o seu moral já levanta, né? Você já não se sente um bosta, né? E se você tomar um fora de uma mulher, quem vai estar perdendo é ela, né? Porque você se dedicou por você, né? Isso na parte física, na parte como é que fala? Do ego, né? O cara não precisa ter um super ego, mas também não tem que ter um ego lá embaixo, né? Então o cara tem que se cuidar, o cara não pode também virar um trapo humano e querer que a mulher pegue aquele trapinho e se vire com aquilo. Né? Nenhuma mulher quer um homem fraco perto dela. Muito pelo contrário. Agora, a diferença entre você ser um homem de valor e ser só o Chad, aí é que está o X da questão. O homem de valor, ele vai ser o Chad com valor. Ele vai ser o Chad ali, o cara fodão, só que ele vai saber o que fazer na hora certa, ele vai saber proteger aquela mulher dela mesma, até das coisas que ela vai estar fazendo de errado, mas sem ser um cara escroto, sem ser um cara que vai difamar essa mulher ou vai tratar ela com desrespeito. Porque possível, se você teve a intenção de ficar com ela para casar, ela vai ser a mãe dos seus filhos. E você vai querer que seus filhos tratem sua mulher que nem vagabunda também? Então, vamos procurar fazer a cartela cheia. Então, você tem uma cartela cheia ali, com os valores, as coisas que você gosta daquela pessoa, você viu que ela é uma pessoa que vale a pena e tudo mais. Começou a vacilar, você vai marcando ali naquela tabelinha. Chegou num ponto que você vê que mais da metade está marcado com coisas ruins, se afasta. Entendeu? Você tem condição, você tem ferramentas para isso. Agora, se você não se cuidar, se você não der para você a chance de ser uma pessoa melhor, infelizmente, cara, o que vai aparecer para você é só bosta mesmo. Bom, e aí tem um termo bem legal, que é o VSM, né? O valor sexual de mercado. Então,
é basicamente uma tese naturalista econômica, alguma coisa assim, que os MGTOWs partem, né? E, bom, é isso. Tem até a questão de, tipo, a mulher, o valor dela vai até uns 35 anos e tal, depois ela não casa mais. Ixi, esse tema pode ir longe, mas eu acho interessante a questão do VSM. Que a realmente, The Wall, né? The Wall, que eles falam. Que aí você reduz tudo a um plano quase econômico, que é inclusive o meu problema até com a questão libertária ANCAP, né? Que reduz tudo à economia. Eu acho, assim, muito útil para analisar a economia, mas não para analisar as coisas de um jeito global. E essa perspectiva econômica, utilitária, né, do ser humano, do relacionamento, cara, isso é terrível, né? Não tem nem palavras para dizer o quão terrível isso é. Então, galera, esse foi mais um Pod Pill. Eu sei que muita gente, eu acho que esse aqui a gente vai ter bastante reclamação, viu? Porque não foi fácil a gente levantar tudo isso e até porque a gente não compactua com esse tipo de coisa. A gente respeita, mas não é fácil para a gente analisar uma coisa que para nós soa tão equivocado, né? Vamos dizer assim. Quem é gordo vai emagrecer, cara. Vai emagrecer. É o primeiro passo. Cuida do seu corpo, né? Cuida da sua mente. Aí a gente conversa, a gente volta a conversar depois para ver se essas teses doidas aí que esse povo tá falando vai ter algum sentido. Então, fechamos aqui esse 7º episódio. Espero que vocês curtam os outros que a gente já fez. Estão todos disponíveis aí nas plataformas de podcast, aqui no YouTube. E é isso aí, pessoal. Vamos aí discordando, deixando o pessoal nervoso, mas trazendo valor para vocês. Até o próximo programa.